Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai fazer um vídeo bem legal, posso que vocês vão gostar bastante. É de uma função que normalmente muita gente não usa, usa a versão mais básica dela, que acaba tendo alguns problemas ali no dia a dia. Pode ser que vocês tenham alguns valores errados, que levem a conclusões erradas. Então é bom vocês saberem essa fórmula que a gente vai passar aqui hoje. Então fica ligado que a gente vai ensinar ela tintim por tintim, beleza? Então bora lá, beleza? Então fica ligado que a gente vai ensinar ela tintim por tintim, beleza? Então bora lá. Bom, a gente tem aqui uma tabelinha bem básica, só com alguns valores. Então a gente tem aqui, vamos contar, a gente tem aqui 18 valores aleatórios, tá? Então eu coloquei alguns valores aqui só para a gente poder trabalhar a nossa fórmula, tá? A primeira é a que todo mundo usa, já usou, ou se não usou, provavelmente vai usar ali no dia a dia, que é a fórmula da média. Então é simplesmente a gente vir aqui e escrever média e selecionar quais os números que a gente quer fazer a média. No nosso caso, são os valores da coluna E, certo? Fecho parênteses da minha fórmula, dou Enter e ele me dá o valor de 24,36667, certo? Bom, muita gente ia fazer isso e ia parar aqui, mas a gente não é qualquer um, certo? Então, a gente vai analisar os nossos valores. Olha só, a gente tem aqui 10, 15, 20, 30, 70, até 100 e do nada um zero. A gente tem um zero aqui. Aí depois 15 de novo, 10, 20, 40, outro zero. Aí aqui a gente tem um número bem pequeno, 0.1, 0.2, 0.3. E aí ele volta para 15 e depois um 3 aqui no final, certo? Agora a gente imagina aqui. Quando você vai fazer uma análise da planilha, você tem que ter uma noção do que você está analisando. Então eu coloquei aqui como se fossem valores. Mas imagina que, por exemplo, que fosse uma quantidade de funcionários, certo? Dependendo da nossa aplicação, do que a gente está analisando, não faz sentido a gente ter um zero aqui. Ainda mais um 0.1, 0.2, 0.3, certo? Então, a nossa média que a gente calculou aqui, que deu os 24,36, ela não é uma média que a gente consegue usar ela. É uma média, digamos assim, falsa, certo? Porque eu estou levando em consideração alguns dados aqui que eu posso chamar de incorretos, de dados que estão com algum problema ali, porque eu sei da minha experiência com o negócio que é impossível eu ter 0 funcionários. E também é impossível fisicamente eu ter 0.1 funcionário, certo? Então essa média de 24,36 ela é falsa. Eu não posso falar que em média eu tenho 24,36 funcionários trabalhando, certo? Porque ela está levando em consideração dados incorretos, certo? Então a gente tem que expurgar esses dados da nossa média. E como a gente pode fazer isso? Tem alguns jeitos, e o jeito mais fácil é a fórmula média C, em que a gente coloca um critério de quais serão os valores a serem considerados dentro da nossa média, certo? Então vamos fazer aqui, vamos fazer junto e com calma. A gente vai usar a fórmula média C. Toda a fórmula a gente vai começar com igual. Vocês já sabem isso de cor dos últimos vídeos, né? Se vocês não assistiram, eu vou deixar o último vídeo aqui, que é bem legal. A gente fez gráfico de linha e vocês vão aprender bastante coisa, certo? E não esqueça de ver os outros, que vocês vão aprender bastante coisa aqui no canal, beleza? Então a gente começa a nossa fórmula com igual, vai escrever o média exatamente e vai colocar o C no final para uma condição. A gente também tem aqui embaixo, vocês conseguem ver aqui, o média Cs, que é para mais de uma condição. Não é o nosso caso, então a gente vai usar
o média C, certo? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo do média C, é só deixar um comentário aí embaixo, que aí a gente vai preparar um vídeo mais elaborado para o média C, beleza? Bom, então a gente vai colocar a média C, e aqui a gente tem que passar 3 parâmetros para ela. O intervalo aqui é onde eu vou verificar o meu critério, aonde está a minha regra. O meu segundo parâmetro é o critério em si, o que eu vou verificar, qual é a regra que eu quero. E o terceiro é o intervalo da média. E vocês veem aí que ele está em colchetes. Por que ele está em colchetes? Porque é um parâmetro opcional. Eu não necessariamente preciso passar ele, certo? Então, a gente vai ver agora. Então, aonde que eu quero verificar as minhas condições? São nos meus valores, certo? Então, eu vou selecionar aqui todos os meus valores. Ponto e vírgula para a gente ir para o próximo parâmetro. Aqui, a gente vai falar qual que é a nossa regra. Vamos supor que a nossa regra vai ser considerar só valores acima de 0. Então, aqui no critério, eu tenho que passar sempre um texto. Então, eu vou colocar, entre aspas, o símbolo de maior. Vou colocar um e-comercial, que é o símbolo de concatenar, para formar um texto concatenado. Eu coloquei uma parte do texto, vou colocar outra parte do texto depois, e o e-comercial vai juntar essas duas partes em um texto só, beleza? Se vocês tiverem um pouco de dúvida nisso, deixa aí nos comentários que a gente faz um vídeo bem detalhado explicando essa parte da concatenação, beleza? Então aqui a gente vai colocar o e-comercial e é o nosso critério. A gente quer que seja maior do que 0. Então a gente vai colocar 0, certo? Eu vou concatenar o maior com o 0. Perfeito? Aqui, como eu disse, o terceiro parâmetro é opcional. Porque muitas das vezes os nossos critérios estão no intervalo que a gente quer fazer a média. Então o Excel já deu essa facilidade para a gente de que a gente não precisa colocar o terceiro parâmetro, porque ele já vai fazer a média com o intervalo do critério. Perfeito? Então aqui no caso a gente só vai fechar o parênteses e dar um Enter. E olha só como ele deu diferente da nossa média normal. Deu 27,4125. Então a gente sabe que desconsiderando todos os dados com 0, a gente tem uma média de 27,41. E olha como deu diferente. Então a gente, desconsiderando dados incorretos, dados que não fazem parte da realidade ali do negócio, a gente pode ter um valor bem diferente. Igual a gente for aqui, se fosse uma quantidade de funcionários, por exemplo, além de eu não conseguir ter 0 funcionários ali trabalhando, eu também não consigo o 0.1, 0.2, 0.3. Então eu consigo colocar um outro critério. Vamos fazer aqui. A gente vai fazer outro média aqui. A gente vai colocar aqui média C. Do mesmo jeito, a gente vai selecionar os mesmos dados da coluna E. E aqui, maior que E comercial para a gente concatenar. E como eu quero que seja um número real, eu estou vendo meus dados ali, eu vou colocar aqui que seja maior que 1, certo? Então eu vou ter pelo menos um funcionário trabalhando ali, certo? Parece alguma coisa mais condizente com a minha realidade e a realidade dos dados que eu estou analisando, beleza? Então eu vou colocar 1 aqui, fecho parênteses, dou Enter, e olha só, deu 33,69. Olha a diferença entre o 24,36 que a gente tinha calculado no início e o 33,69. Faz uma diferença enorme. Então, no dia a dia, pode ser que vocês estejam tomando decisões baseadas no 24,36. Então, é uma dica muito importante vocês analisarem os dados e verem se todos os que estão ali, que vocês estão considerando na média, fazem sentido lógico para a situação de vocês, certo? Se não, às vezes compensa expurgar eles e trabalhar com o restante dos dados para não ter nenhuma tendência que vá dificultar a tomada de decisão ou algo do tipo, beleza? Então era isso, pessoal. A gente queria passar essa dica. Muita gente às vezes acaba deixando passar
essa parte ali de verificação dos dados, né? E a gente também mostrou aqui a fórmula média C. Não é muita gente que sabe usar ela, beleza? Então, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar por dentro de todos os próximos vídeos e eu quero ver aí no comentário o que vocês querem ver nos próximos vídeos, beleza? Então, valeu pessoal, até mais!